Olá, que privilégio para mim é fazer parte desse tempo de meditação na palavra do Senhor, tempo do nosso seminário presbiteriano. João capítulo 20, versículo 19, relata o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Há preciosas lições aqui desse episódio que ocorreu logo após a ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana. E o primeiro deles é que Jesus não conhece empecilhos para atender os seus. Afinal de contas, o lugar onde eles estavam ali fechados era uma casa, eles estavam trancados com medo dos judeus. E o motivo do medo deles era razoável, afinal de contas, o corpo de Jesus havia desaparecido e talvez circulasse naquele momento conversas de que eles haviam roubado o corpo de Jesus. E eles poderiam sofrer algumas retaliações por parte do Sinédrio e por parte de alguma liderança romana. Eles estavam ali fechados, as portas trancadas. Mas o nosso Deus não conhece empecilhos para atender, para socorrer os seus discípulos ou os seus amados quando estes estão passando por momentos de aflição. E assim foi, por exemplo, no episódio em que os discípulos estavam na voragem do mar, o barco sendo varrido pelas ondas, e de repente eles olham ao longe alguém caminhando por sobre as águas. De maneira surpreendente, o Senhor foi ao encontro deles e acalmou a tempestade. Aqui, desta maneira também. As portas estavam trancadas, mas Jesus não precisou bater a porta, não precisou chamar, não precisou pedir licença, ele simplesmente foi. Assim como quando estamos tomados por medos, por situações de dificuldades, o Senhor não mede esforços para se apresentar como Deus presente junto à aflição. E esse é o outro ponto. Ele é o Deus Emanuel, o que se mostra presente. E ele surgiu no meio deles. Diz a palavra do Senhor, no versículo 19, que ele simplesmente se pôs no meio deles. Como ele se pôs? Será que ele se materializou ali? Ou ele atravessou paredes? Muitas especulações existem neste ponto. O corpo de Jesus era diferente. De fato era um corpo glorificado, mas era um corpo de carne e osso, como nos informa Lucas, no mesmo relato. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas: pode me tocar. Um espírito, por acaso, tem ossos e carne como eu tenho? De forma alguma. Então Jesus Cristo era de fato o mesmo Jesus, agora num corpo glorificado, ressuscitado, e surge no meio deles e fica no meio deles e diz: pode me tocar, sou eu. Ele é o Deus presente. E o terceiro ponto que eu quero extrair desse texto para a nossa meditação é a palavra de consolo que o Senhor tem nos seus lábios. Ele diz para os seus discípulos: paz seja convosco. Ele poderia repreendê-los, porque afinal de contas havia sido abandonado pelos seus discípulos. Mas naquele momento ele sabia que ele estava diante daqueles homens que tinham uma missão de espalhar o Evangelho, as boas novas da sua morte e ressurreição e da misericórdia de Deus por todo o mundo. Então ele os consolou, ele disse: paz seja convosco. A paz de Cristo que excede a todo o entendimento. E é claro que depois, na continuidade do texto, ele vai chamá-los ou convocá-los para continuarem essa missão de espalhar o Evangelho por toda a terra. Mas o nosso Deus é o Deus de consolo. Diante das aflições, diante das dificuldades da vida, podemos recorrer àquele que não mede esforços, que não vê empecilhos para estar próximo de nós, que está bem próximo de nós, no meio de nós, e que nos enche com a sua paz, a paz que certamente excede a todo o entendimento.
Que Deus te abençoe grandiosamente neste dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.